Fala pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Deixar um convite para você, amigo rubro-negro, que ainda não está inscrito aqui no nosso canal, cara, aperta o botão vermelho de inscrever-se, deixa o seu like também, né? A sua curtida ela é muito importante aqui para o nosso trabalho, é muito importante para o nosso canal. Então não se esqueça, o amigo rubro-negro, de estar acompanhando aqui a gente e deixar a sua curtida, sua inscrição, seja muito bem-vindo. Esse vídeo tem um oferecimento do OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol. Baixe já o OneFootball, o link está na descrição desse vídeo e a partir do download você vai ter tudo aí na palma da sua mão, notícias e resultados em tempo real, classificação, estatísticas, você pode acompanhar as ligas europeias, entre elas o Campeonato Alemão, gratuito. Então aproveite tudo isso e muito mais aí, ó, link na descrição desse vídeo, o OneFootball, o melhor aplicativo. O Flamengo coloca um pé na decisão da Copa do Brasil, né? O Flamengo abre uma vantagem muito boa, um 3-1 fora de casa contra o São Paulo, um resultado muito importante para o Flamengo. Tem um tabu gigante a favor do Flamengo, é a 5ª vitória consecutiva do Flamengo sobre o São Paulo. Então já fala por si só nesse confronto. O Flamengo tem se dado muito bem sobre o São Paulo e vencendo muitos duelos no Morumbi. E aquele torcedor do Flamengo que mesmo hoje, né, desconfiava, se tem algum torcedor que desconfia ainda, né, da boa fase do Flamengo, esse jogo ele prova, né, mostra mais uma vez como a fase do Flamengo ela é muito boa, né? O Flamengo consegue jogar pior e consegue vencer e vencer muito bem. Então esse é o melhor cenário possível. Inclusive sobre o rendimento do Flamengo e alguns erros, é importante porque não adianta, né, eu ver os erros, você ver os erros e por exemplo, o técnico não vê os erros, né, a comissão não vê os erros, o departamento não vê os erros. E foi legal porque o Dorival fala sobre isso, colocando aí para vocês, abre aspas. Todos viram que foi um jogo bem disputado, um jogo que tivemos que nos superar em busca do resultado que a nossa marcação não encaixou. Demos espaço. Mesmo assim, estávamos com a última linha bem postada. Isso tem sido um ponto forte da nossa equipe, mas fomos letais. É importante isso porque muitas das vezes a gente vê lá um discurso de alguns treinadores, isso é rotineiro, né? Meio canastrão, né? Na coletiva, bem desassociado com a realidade. Eu acho que é bem justo, cara. Eu acho que é uma análise bem justa do Dorival. Reconhece que deu espaço, todo mundo viu que deu espaço, né? Alguns, inclusive, é por opção, então, assim, beleza, faz parte. E fala realmente que o Flamengo teve algumas dificuldades. Então, eu acho que essa autoavaliação ela é muito importante. Ela é muito importante. Foi bacana o Dorival ter externado, ter falado mesmo, porque escancara o que a galera viu, né? O resultado não pode maquiar. O Flamengo realmente ele teve alguns problemas. Entre esses problemas, e por que é por opção? E eu fico tranquilo, particularmente eu fico tranquilo, porque ao reconhecer, eu reconheço que é por opção, beleza. É aquele risco necessário que se tem no futebol, né? Cada time dosa de uma certa forma e cada time assume os seus riscos. Beleza, o risco que o Flamengo assume é esse. O São Paulo estava aproveitando, né, algumas jogadas pelos lados, aí faz dobrada, né? Como vocês observam, passa 2 jogadores. Aí tinha Reinaldo e Patrick. Depois do segundo tempo passava ali o Wellington, né? O Rogério Ceni, inclusive, ele mexe errado ao tirar o Patrick. O Patrick estava sendo uma válvula importante para o São Paulo pelo lado esquerdo, tá? Mas já é um risco assumido. Então tá ótimo, não tem. Aí a questão é realmente ali eles equilibrarem as coisas. A crítica, na minha opinião, inclusive pelo esse risco que o Flamengo assume, ela vai unicamente à postura dos 3 da frente. Nessa partida, principalmente de Arrascaeta e de Gabigol. Em outros jogos também pode incluir o Pedro, mas eu vi o Pedro ainda um pouco mais voluntarioso. Principalmente por os 3 jogadores foram poupados no último jogo, jogaram poucos minutos e tal. Fizeram uma intensidade muito baixa, pouco ativos. Se eles não precisam descer, se o risco do Flamengo é esse, beleza, de não precisar descer, maravilha, depois a gente fala mais sobre isso, tem que ter um mínimo de um pouco mais de boa vontade ali na frente. Teve uma bola até que o zagueiro do São Paulo pega e arranca entre o Arrascaeta e o Gabigol, que os dois estavam perninhas, né, falando popularmente, perninhas para marcar. E aí isso não é bacana, ainda dá ainda mais espaço. O Flamengo ele abre o placar no início da partida, que como o Flamengo tem feito, né, rotineiramente, facilita bastante o trabalho. O Flamengo faz gol de transição ofensiva, o Flamengo faz gol de contra-ataque, o Flamengo faz gol de bola longa. Esse gol, né, vem o Felipe Luiz e é aquilo que nós havíamos falado anteriormente. O São Paulo, quando ele perde a posse da bola e inicia a transição do adversário, eles vão correndo para trás naquele desespero. Dito e feito. A defesa do São Paulo vai correndo para trás, o Felipe Luiz vai tendo espaço, vai conduzindo com muita liberdade, dá pro Everton Ribeiro, que estava fazendo um jogo muito bom tecnicamente, taticamente, dá uma fatiada na segunda trave e vem o João Gomes. Com um elemento surpresa, faz o cabeceio e coloca o Flamengo na frente do placar. E aí o São Paulo cria mais oportunidades, né? O São Paulo povoou com muitos jogadores no meio campo, isso causa uma dificuldade ao Flamengo e mais do que isso, né? Atuava muito ali pelo lado esquerdo, né? Tinha ali o lado esquerdo como o lado mais forte para criar as oportunidades e aí exigiu que o goleiro Santos
para variar, fizesse grandes defesas e algumas dessas, assim, bem simples, né? Fazendo boas defesas, boas intervenções, o Flamengo consegue segurar esse 1-0 no primeiro tempo. No segundo tempo, o panorama do jogo ele continua muito parecido, mas o Flamengo tem um contra-ataque que o Gabigol acaba desperdiçando, né? O torcedor do São Paulo fica aliviado, porque o Gabigol tem sido, né, um artilheiro sobre o São Paulo. Ele perde um gol cara a cara, né, numa jogada que começa com uma corrida, uma disputa de corrida do Rafinha com o Pedro. O Pedro sai atrás, o Pedro com uma aceleração mais lenta que o Rafinha, né, com aquele joelho alto, correndo com aquele joelho alto. O Rafinha parecia que tava numa esteira, cara. Não saía do lugar, o Pedro ultrapassa o Rafinha e ele faz a jogada de isolamento, rola pro Gabigol, e isola. Mas minutos depois, o Flamengo ele consegue ampliar o placar, né? A jogada do Flamengo aí, mais uma vez, né, com uma transição mais rápida. O Rodinei aciona ali o Arrascaeta, faz o cruzamento buscando o Pedro na segunda trave. Ali o desvio sobra pro Everton Ribeiro, né, que vinha fechando pelo lado esquerdo, dá um bom chute cruzado, e aí sim sobra pro Gabigol. Então o torcedor do São Paulo que achou que o Gabigol não ia fazer foi enganado. Minutos depois o Gabigol fez e dá o 2-0 pro Flamengo, que era uma aparente conforto ao jogo. O Dorival promove algumas mudanças, né? Coloca ali o Vidal no lugar do João Gomes. Inclusive, o próprio Dorival fala sobre a questão do João Gomes e aí acaba atrelando, né, a questão física, a questão do gramado sintético, dos jogos anteriores do Flamengo e tal. Coloca também ali o Cebolinha. Mas o São Paulo segue tentando buscar alguma coisa, consegue diminuir o placar numa jogada que inicia pelo lado esquerdo para variar, consegue fazer o cruzamento. Na ocasião foi o Wellington. O Rodinei tem que tentar encurtar então, né, essa distância para evitar que o cruzamento seja feito. O cruzamento acaba não era evitado durante o jogo, então muitos cruzamentos para dentro da área, e vem lá na segunda trave, o Igor Vinícius consegue recuperar, domina e rola. E aí um gol parecido na questão da finalização, né, do local da finalização, muito parecido com o que o Flamengo sofre contra o Palmeiras, com a linha defensiva correndo um pouquinho mais para trás. Linha defensiva, inclusive, que tinha o Fabrício Bruno, né, o Davi Luiz precisou sair e tal. E aí o São Paulo diminui 2-1. E o Cebolinha, e assim, eu acho que esse é muito, assim como o resultado, tudo, muito importante o gol do Cebolinha. Flamengo, uma bola longa do Fabrício Bruno, tenta quebrar lá na frente pro Lázaro, na disputa, sobra pro Arrascaeta, encontra ali o Cebolinha, um chute muito característico. Ele fez vários gols, assim, com a camisa do Grêmio, tem uma camisa, inclusive, da Seleção Brasileira, no próprio Morumbi, que é muito parecido, esse chute seco, né, que pega ali no canto esquerdo, no canto direito do goleiro e dá números finais 3-1. Muito importante esse gol do Cebolinha para dar mais convicção a ele, mais confiança. É um jogador que já estava meio que colocando uma autopressão, né? Se já não bastasse a pressão externa, a gente sentia realmente, foi lá, extravasou e conseguiu comemorar o gol dele. Um gol que, quem sabe, a partir de então, seja um ponto de partida muito positivo nesse início de passagem dele pelo Flamengo. Um resultado emblemático, porque é uma grande vitória do Flamengo por 3-1, que coloca muito próximo dessa decisão da Copa do Brasil. Saberemos a confirmação apenas no dia 14 de setembro. Até lá tem jogos da Libertadores, então aguenta aí o coração, meu camarada. Um forte abraço a vocês, continue se cuidando que a gente vai se vendo por aqui. Um abração, tchau, tchau.